a nossa temática de hoje, vamos partir diretamente para isso, você sabe identificar o seu temperamento? Eu vou até aproveitar para ver se eu consigo identificar aí como é, que temperamento eu tenho, se isso faz parte da nossa personalidade, como é que funciona isso. Para isso, nós temos aqui no nosso estúdio uma pessoa muito especial que você já conhece, ela sempre participa com a gente aqui, sempre gentilmente vem para nos ajudar. Estela Moraes, você está bem? Eu estou bem, você feliz ano novo. Ah, é verdade, né? Feliz ano novo para nós. Seja um tempo agora muito especial e que a gente descubra quais são os nossos temperamentos nesse tempo. Eu já tenho uma ideia sua, já tem? Padre. Ah, então tá bom. Eu vou querer saber desde já, porque é sempre muito bom a gente já ter uma ideia mais ou menos como vai funcionar. É engraçado esse tempo, é sempre recorrente falar desse seu temperamento com os pacientes, com as pessoas? Então, quando eu recebi o convite para vir aqui no programa, né, eu fui me questionar sobre isso, porque essa teoria dos temperamentos, ela é muito antiga. É lá dos tempos, dos primórdios lá. E é uma base que as pessoas costumam usar, né? Cada linha da psicologia usa um nome, né? Tá. Mas a gente não fala para os pacientes, né? Não é uma coisa, ó, você é sanguíneo, você é colérico. Ah, não tem como fazer isso? Não, até tem como, depende, né? Na minha prática, é para eu identificar, para saber como lidar com a pessoa, né? Mas não para eu falar para você, é não por rótulos, entende? Eu gosto muito da ideia de não rotular, né? Eu, enquanto psicóloga, tenho minhas ressalvas em relação a até doenças psiquiátricas, né? Então, porque senão a pessoa coloca aquilo como identidade e eu sou verdade. isso, eu vivo isso e não posso mudar, entende? Isso pode até atrapalhar uma mudança da pessoa sobre alguma coisa negativa daquele jeito dela. Exato. Nossa. Até porque, se eu coloco para você, tem diagnósticos muito específicos, né, na psiquiatria e, por exemplo, os mais conhecidos, né, a depressão, o bipolar. Sim. E aí a pessoa pega aquilo para ela, eu sou depressivo. E ela não tá triste demais ou ela não tá depressivo, que seja esse o diagnóstico, né? Nossa, mas que interessante isso. Eu sou. Então, minha identidade, eu não sou a Estela, psicóloga, filha, né? Não, eu sou depressiva. E aí a pessoa leva aquilo para ela. Então, até na hora de preparar o programa, eu não gosto nem de denominar quais são os pontos positivos e o pessoal fala pontos negativos. Todos são características. Uma certa flexibilidade em excesso, ela pode ser boa, ela pode ser ruim. Claro. Uma timidez, ela pode ser boa, ela pode ser ruim. Sabe quando você está falando? Eu estou pensando assim, eu tenho amigos, por exemplo, que você falou de bipolar. É engraçado isso, a hora que me veio isso, porque assim, de fato o rótulo ele é complicadíssimo, porque assim, não, eu sou bipolar. Há quanto tempo? Eu faço tratamento há uns 5 anos, eu sou bipolar. Quer dizer, 5 anos a pessoa se identifica como bipolar e ela atrapalha talvez uma mudança ou até uma recuperação maior no tratamento que ela faz. Ela precisaria, então, não trazer esse rótulo. Nós não poderíamos rotular. Então, não seria interessante. É uma linha muito tênue, Padre, porque assim, ao mesmo tempo que para o profissional é interessante saber do que se trata para saber qual que é para saber como que vai ser tratado, né, você colocar esse diagnóstico, porque uma coisa é ir no psiquiatra, o psiquiatra fazer realmente os exames necessários, sim, claro. Falta isso, falta esse componente, falta o outro no corpo da pessoa, e aí, então vamos repor, né, na depressão, vamos repor componente X, Y, e ok, vamos trabalhar junto com um psicólogo. Mas principalmente na questão das doenças psiquiátricas, a gente entra na questão da indústria farmacêutica, um monte de coisa, uma outra discussão, né? Então, assim, você rotular alguém, você está dando para ela, não é nenhuma muleta, mas assim, um motivo para ela aceitar aquela doença, né? Entendi. Então, eu vou falar assim, eu sou colérico, dos nossos 4 vamos falar daqui a temperamentos, né? Eu sou colérico. Então, eu sou explosivo mesmo, eu brigo com todo mundo. Tem que me aceitar desse jeito. Eu sou assim, a gente brinca de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e assim eu vou ser, entendeu? E dá pra gente balancear. Mas é bom pensar nisso, eu acho que, por isso que é bom, a gente sempre tem alguém que entenda, que consegue nos ajudar nisso, porque de fato, para o profissional é bom que ele saiba, para o paciente também, mas isso que você disse, tem essa linha tênue em que você pode ajudar a pessoa, olha, também não vá achando que você é só isso, você
também tem isso que, no caso, esse problema, essa dificuldade que você precisa trabalhar. Mas a nossa temática hoje, olha, se você ligou agora à TV, eu estou aqui com a Estela Moraes, psicóloga, que vai nos ajudar a entender essa questão do temperamento, né, dos nossos temperamentos, talvez até como é que a gente pode lidar com tudo isso. Agora, se você, por exemplo, tem alguma dúvida sobre isso, se quiser até ligar, olha, eu gostaria de saber sobre isso, tem essa questão que para mim é muito importante, liga para cá que a gente também tenta responder na medida do possível. Mas, entrando nessa questão, eu fiquei sabendo que são 4 tipos, é isso mesmo? Sim. 4 tipos de temperamento. O colérico, o fleumático, o sanguíneo e o melancólico. Tá. Eu acho que nós temos até uma tela, desculpa, tem uma tela. Olha, segundo estudo, existem 4 tipos de temperamentos. Esses 4 tipos de temperamentos, eles determinam muita coisa da nossa vida em outros planos da nossa vida ou só, por exemplo, isso me ajuda a ser uma pessoa, por exemplo, no meu trabalho, isso pode prejudicar, tem isso? Eu costumo falar que é o nosso jeitão, assim, sabe aquela coisa que a gente... Tem gente que é mais tímido, tem gente que é mais extrovertida, tem gente que é mais, enfim, mais alegre, mais expansivo, né? E tem gente... Então, o que lá na antiguidade falavam, né? Que é o nosso temperamento, eu costumo dizer que é os nossos principais traços de personalidade. Então, ele é nosso, e eu não gosto de falar como ponto forte, eu não gosto de características, porque é o que a gente é. E como que a gente... a importância de entender como que a gente é para que a gente possa trabalhar. Em ambientes é legal ser tímido, em ambientes nem tanto. Então, eu sabendo o que eu sou, eu consigo trabalhar isso para que eu viva da melhor forma em todos os ambientes. Olha, uma pessoa, depois a gente vai entrar nos pontos que a gente viu ali, cada um deles, eu acho que seria muito importante para quem está em casa pegar tudo isso, poder, até a pessoa se trabalhar também. Mas uma pessoa, por exemplo, vamos supor que eu tenha esse temperamento, vamos entrar na nomenclatura, tem esse temperamento. Isso vai desenvolvendo outros? Por exemplo, se eu sou uma pessoa colérica, isso vai desenvolvendo outras coisas que podem me atrapalhando, até atitudes... Sim, assim, é que cada um dos temperamentos tem questões que podem atrapalhar. Uma coisa agregada à outra. E tem questões que podem ajudar, não é? Não tem um que é extremamente negativo, até porque negativo é ponto de vista, né? O que é positivo e o que é negativo é ponto de vista. Tem razão, é verdade. Então tem um dos temperamentos que ele é o líder nato, né? Que é aquela pessoa que chega, que vai, o sanguíneo, né? Que vai, que não sei o quê. E assim, ele é assim. E ele, assim, se ele entrar numa empresa, numa startup hoje, que é super legal você chegar e fazer acontecer, ok. Mas se ele chega numa empresa conservadora, onde o dono da empresa que manda em tudo, aquela coisa bem, talvez ele não se dê tão bem. Então, em cada ambiente, em cada situação, eu preciso me conhecer para saber o que eu preciso melhorar ou o que não pode aparecer tanto. E isso não é uma negação daquilo que eu sou, não? Não. É só mesmo uma adaptação para que você possa... Exato. Eu não preciso negar o meu... Claro. Único, né, adendo, assim, a única coisa que eu falo assim, ó, vamos mudar, é a partir do momento que isso gera sofrimento. Se algo bem lembrado. Seu temperamento, se algo é de você, te gera sofrimento, aí é o momento da gente mudar. E aí vamos entender os motivos. Olha só, você que ligou agora, estamos aqui conversando com a Estela Moraes, né, dizendo isso para você, falando sobre a questão dos temperamentos, mas você pode fazer a sua ligação também, independente da nossa temática. Olha, tem alguém que você gostaria, por essa pessoa, rezar por ela, você pode ligar para cá colocando as suas intenções, os seus pedidos, e a gente, claro, vai rezar com você, rezar por você, como a gente fez lá no bloco anterior, mas, claro, sempre trazendo aquilo que é importante para você. Sabe aquele sentimento que a gente fica lá dentro, alguma coisa que fica, às vezes, até machucando, angustiando, eu gostaria de rezar sobre isso, liga para cá que a gente vai rezar por você lá no finalzinho do nosso programa, tá bom? Telefone 0 operadora 19 3871 9620. 0 operadora 19 3871 9620. Vamos dar uma olhada então nos tipos, então pode ser, acho que nós temos uma tela inclusive, cada uma delas com os elementos de cada um dos tipos, dos temperamentos. Então vamos lá. Primeiro, sanguíneo. Aqui tem algumas características que você disse, né? Gostei dessa palavra, viu? Achei bem interessante. Características, eu achei legal. Expansivos, otimistas, impulsivos, notados por onde passam, espontâneos, que gostam de interagir,
resilientes e adaptáveis. Costumam fazer muitas coisas ao mesmo tempo, podendo inclusive perder o foco por isso. Entusiastas e exagerados. Então, esse é o, quer dizer, Sanguíneo. as características do sanguíneo. Eu procurei mesclar, né, algumas características, porque você coloca ali o impulsivo. Aí, geralmente, as pessoas falam, não é tão legal ser impulsivo, então você já coloca lá como ponto fraco. Mas a impulsividade, ela pode te tornar uma pessoa de iniciativa. Então, é delicado. Socialmente, existem coisas que são aceitáveis e coisas que não, né? Mas se você usar essa impulsividade, se você conhece essa impulsividade e você usa isso, por exemplo, para ter mais iniciativa e para fazer coisas positivas, ele deixa de ser uma coisa que você precisa melhorar para ser um ponto positivo e extremamente importante. Tem como, por exemplo, a gente ter um exemplo de cada um, um exemplo de uma pessoa que tem esse temperamento sanguíneo? Porque, sabe por quê? Quando eu estava lendo ali, assim, porque algumas coisas que estavam na tela, a gente consegue se identificar com algumas, outras não. Não queria falar nada, né? A gente está vendo ali, ó, expansivo. Por exemplo, eu me considero uma pessoa muito tímida. Mas, assim, no trato normal. Sim. Mas algumas coisas daquelas características ali, eu pensei assim, será que tem um exemplo de quem seria uma pessoa, como seria essa pessoa? Um exemplo de alguém sanguíneo, porque tem várias situações ali. Mas eu estou gostando da maneira como você está ponderando, isso é ótimo, porque a gente tem a mania de achar, assim, você tem assim, a pessoa é boa, a pessoa é excelente, a pessoa é maravilhosa, a pessoa é impulsiva. aquela pessoa é impulsiva. Você vai direto para o lado, talvez, negativo. Pois é. Mas você está dizendo que a pessoa pode usar isso nos dois lugares, nos dois lados. Usa para coisas... Se eu sei quais são as minhas características, eu posso usar todas para o lado positivo. Então, tem algum exemplo, assim, inicial? É que eu peguei de surpresa, mas algum exemplo de uma pessoa com atitude? É que pessoas que todo mundo conhece... Ela é uma pessoa pública, né? E a gente não sabe se a pessoa pública, ela de fato é ela, que nem aqui no programa, pra mim, eu colocaria você como uma pessoa super expansiva. E você tá falando pra mim que você é tímido. Eu sou tímido. Então, e isso pode acontecer, a pessoa pública também. Então, pra eu dar um exemplo de pessoas que todos conheçam, vão ser pessoas públicas, né? Ah, tá. E então, aí, geralmente os artistas têm essa personalidade sanguínea. Assim. Não. Pode ser que internamente, que nem você falou, elas sejam tímidas. Aqui a gente está conversando que é o nosso trabalho. Eu na clínica, mas em alguns momentos eu também tenho a minha timidez. Ah, entendi. Entende? Então não dá para fazer essa constatação sem conhecer. Não de pode fato, formatar, na verdade, uma pessoa. Agora, eu gostei dessa tela, quando coloca todas as características, porque você começa a ter uma outra referência sobre a pessoa. Poxa, aquela pessoa otimista. Porque, assim, tem muita coisa ali que eu trago para mim, olha. A questão otimista, eu sou otimista. É muito difícil eu não acreditar na pessoa. Porque a gente até é enganado muito fácil, né? Mas, assim... eu sou otimista de acreditar que aquela pessoa é boa. E olha como na mesma coisa você pode ter duas coisas diferentes. Você é otimista, nossa, que legal, você é positivo, mas ao mesmo tempo, isso pode te prejudicar de algumas formas. Tá vendo? Olha que legal. Tá vendo? Você que está acompanhando aí o nosso programa, você pode ser feliz. Tá vendo só como o ser humano é bem complicado, para falar a verdade? Traduzindo, é complexo. Então, obrigado pela correção. Nós somos complexos, não complicados. Vou começar a usar isso a partir de agora. Vendo como é importante a gente ter essas referências, saber que a gente pode lidar com as outras pessoas, conhecendo, né? Nos conhecendo, isso é formidável. Quando eu falei da tela lá, que a gente mostrou ali, né? Expansivo, eu não sou muito expansivo. Eu lido com o ambiente como eu preciso. Por exemplo, eu vou fazer uma formação. Você chega lá, tem 500 pessoas. Tem 500 pessoas, então eu vou ter que dar aquela formação. Não é? Vou ter que chegar e dizer, porque eu me preparei para aquilo. Se eu me preparei, pra você ter uma ideia, eu fui uma vez fazer uma formação, uma palestra, lá em Aparecida, para um congresso de secretárias de paróquia. Né? Porque você que é padre, que você convive com a secretária de paróquia, porque tem a questão do profissional, né? Só que eu sabia que ia bastante gente e tal, mas não esperava tanto. Quando eu cheguei lá, quando eu entrei, e eu não desci antes para ver, eu deveria ter feito isso. Quando eu vi aquela quantidade de pessoas, porque é secretários e secretárias de paróquia, eu pensei, e agora? Porque assim, eu pensei assim, a quantidade de pessoas, mas não, peraí, eu me preparei para 2, para 10, para 1000.
e tinha menos de 1000, lógico. Mas e aquilo me deu eu fiquei meio pensativo. E aí a questão de se adaptar ao momento. Sim. Então, Tem assim, gente que poderia sair correndo dali. eu não saí correndo, graças a Deus. Mas assim, eu consegui baixar a bola. Peraí, eu tenho que fazer aquilo porque eu me preparei. Você é uma pessoa flexível. Uhum. Mas tem essa questão. Aí entra outras coisas, né? Porque você estava preparado para isso, tem né? isso, né? Eu me preparei bem, graças a Deus. Aí né? entra a questão da segurança. Tem pessoas que são mais inseguras, tem pessoas que são mais seguras. Porque você pode ser tímido e uma pessoa segura, né? Não tem uma coisa a ver com a outra. Mas isso é bom, está sendo muito esclarecedor. Então, nós somos complexos, não complicados. Já aprendi isso, já valeu. Maravilhosamente complexo. Já... Porque o bonito do ser humano é a diferença, né? Agora, pode falar, desculpa. Imagina, era isso mesmo. Olha, nós temos então, a Estela disse pra gente que nós temos esses 4 temperamentos. Então, começamos a ver o sanguíneo. Agora, nós temos aqueles outros, fleumático, melancólico e o colérico. Colérico, isso. Esses, eu posso ter 2, então, ao mesmo tempo? Na minha personalidade, no meu temperamento? Então, você pode ter a mistura dos dois, muitas vezes, mas sempre tem um que vai predominar. Isso nessa teoria. Tem um que vai ser o regente. Por isso não pode formatar a pessoa. Uma forminha. Você vai ter características, porque é isso, é complexo, né? Porque você pode até não ter nascido assim, mas a vida, a sua história te tornou flexível. Entendi. Entendeu? Então tem essa complexidade Mas é legal do isso. nascer e criar também, né? Teve uma vez que, exatamente, estou pensando nisso. A gente pode, de fato, mudar essa questão, né? De acordo com onde eu for formado, no ambiente onde eu for formado, a necessidade que eu tenho, ela vai fazendo também que eu possa ter algumas coisas, algumas características de outros temperamentos que não sejam especificamente o meu. Sim, porque você é o resultado, você tem aquilo que você nasceu, é o resultado do meio onde você vive, né? Gostei. É comportamento aprendido. Se você conviver com um pai e uma mãe muito raivoso, pode ser que você aprenda com aquilo e fique numa boa, seja mais tranquilo do que todos eles para acalmar, ou pode ser que você assimile aquilo de uma forma que você também se torne raivoso. Eu posso entrar num ponto assim, ó, gostei do que você me falou, olha, então um filho, ele é necessariamente o espelho do temperamento do pai ou da mãe ou não? Não necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente. Depende de como ele vai absorver aquilo que vem. Ele pode negar, aí tem uma complexidade nessa formação de personalidade. Claro. Ele pode negar ou ele pode fazer igual. Claro. Olha só, é sempre importante a gente pensar assim, até no próximo bloco a gente vai continuar, claro, temos mais aí, três temperamentos para a gente falar um pouco sobre eles. A gente pode, se o tempo permitir, obviamente, a gente vai falar sobre ele. Mas é importante que você esteja atento, porque assim, isso nos ajuda, inclusive, na nossa espiritualidade, né? Nós que temos no nosso caso, que temos uma confissão religiosa, isso pode nos ajudar muito, né? A espiritualidade, ela faz com que a gente entenda que essa ciência toda, ela só vem para ajudar, para fazer você se identificar e você perceber, olha, eu posso mudar nisso, eu posso mudar naquilo, né? Eu tenho esse temperamento, aquilo que eu sou, aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, mas a minha espiritualidade me ajuda muitíssimo a lidar com isso de uma outra maneira. Aquela questão da meditação, de parar para rezar, para se encontrar com Deus, aquilo que a gente sabe que você faz muitíssimo bem. Mas a partir de hoje, você vai fazer melhor ainda, porque você vai fazer com mais consciência daquilo que você, e eu também já aprendi uma coisa já, aquilo que eu sou. E isso vai me ajudar a ter um relacionamento muito bacana, muito legal com Deus, não é? Vamos então continuar o nosso bate-papo. A gente está aqui, né? Um fala que é fleumático, outro fala que é isso, outro fala que é aquilo. É sempre muito importante ver qual é o próximo, então. Tem a tela aí, vamos mostrar a tela. Estou pegando o meu microfone que caiu aqui. Colocaram o Vamos lá, olha. Fleumático, sonhador, pacífico, eu sou mesmo. Dócil, sim, acho. Pensam antes de agir e preferem não manifestar a sua opinião. Gostam de rotina, gosto de rotina. Observadores, eu acho que eu sou fleumático. Eu acho que eu sou fleumático. Olha só. Então, essas são as características da pessoa que é um fleumático, no caso, isso. não é? E aí, se você for pegar, por exemplo, para ver o dócil, né? Dócil parece ser uma coisa dócil. Tá. Mas o dócil, às vezes, ele pode sofrer para não conseguir se impor. Ah, tá. Né? Entendi. Então, pessoas
é que pensam antes de agir e preferem não expor sua opinião. Tá. Mesma coisa, pode ser uma pessoa, nossa, que bom que ela pensa antes de agir, né? Tá. Mas e aí, quando ela quiser... Não pode ser omissa. Entendeu? Você está vendo só, você que está acompanhando a gente, como é bom a gente se conhecer, porque a gente começa a entender que as nossas atitudes, elas podem colaborar, de fato, para que mude o nosso relacionamento com as outras pessoas, mas a gente tem que se cobrar. Por exemplo, eu manifesto a minha opinião. Eu não tenho muita dificuldade de dizer não. Eu acho que às vezes eu sou até direto demais. Mas assim, eu prefiro pensar antes. Prefiro pensar antes para não sofrer a consequência depois. Algumas questões, não sei se dá para a gente voltar à tela, Marina, a gente voltar à tela do sanguíneo. Ah, tá. É o do fleumático, né? Sonhador. Eu estou falando da análise a minha, mas eu acho que é importante a gente observar que essas coisas, então, eu poderia, como você tinha dito na outra observação, a pessoa pode buscar um pouco daquela outra, porque tem coisa que eu me identifico também no sanguíneo que a gente viu. Geralmente é o que rege, né? O que você mais se identifica, o que mais... A gente costuma dizer, né, na psicanálise, o seu impulso. Né? Ah, ok. Tá. Aquilo que vem de primeiro, assim, sabe? Tá. Se você não tiver que pensar muito, assim, você vai ser assim. Então, usando esse exemplo, o meu exemplo, eu posso ser uma pessoa, eu posso ser fleumático, mas que seria o que dá o carro-chefe, digamos, mas eu posso ter pinceladas de outras coisas. Isso, o fato da pessoa descobrir essa característica, isso ajuda a pessoa e ela se tornar uma pessoa melhor com os outros ou só com o autoconhecimento? Com ambos, né? Ambos, porque assim, se eu me sei uma pessoa impulsiva, né? Eu sei que eu sou uma pessoa, sei lá, sonhadora. E aí eu me relaciono com pessoas no meu trabalho, na minha vida pessoal, que são pessoas mais pé no chão. Eu entendo que minha forma pode interferir na vida do outro, pode atrapalhar, ou enfim, pode ajudar. Eu me conhecendo, eu consigo conviver melhor com as outras pessoas. Eu sei que o jeito da pessoa que ser racional demais, talvez eu não gosto tanto, mas é porque é o jeitão dele, entendeu? E aí, como que eu posso levar um pouquinho do meu sonho para lá e trazer um pouquinho da razão para cá, sabe? Entendi. A gente, então, nunca pode dizer que existe um tipo que é o ideal. A gente não pode dizer isso. No meu na minha forma de trabalhar com as pessoas, não. Né? A minha visão de profissional, né? Porque pode ser que tenha gente que acha que tem um ideal, né? Mas na minha visão de profissional, não. Não existe um jeito certo ou um jeito errado. Existem pessoas. Eu posso, por exemplo, conviver com as pessoas tranquilamente, independente daquele... quando você usou o exemplo do trabalho aí, não é? A pessoa que tem no seu trabalho, as pessoas com temperamentos diferentes, elas podem contribuir para haver uma harmonia ali. Ou nunca vai haver essa harmonia? É um mundo bem legal de se viver esse daí, né? Se todas as pessoas se conhecessem, né? Se existe um trabalho dentro da empresa de autoconhecimento, um trabalho onde que ela sabe qual que é o limite dela, ela sabe qual que é o limite do outro, que eu conheço, eu sei que o meu jeito sonhador não incomoda um pouco do jeito racional do outro, eu posso respeitar esse espaço e o outro respeitar o meu espaço. Mas isso exige que todas as pessoas estejam andando juntos nesse processo de desenvolvimento pessoal, né? Agora, os pais podem educar os filhos para essa questão dos temperamentos, no sentido de, na formação ali, não dizer, você é sanguíneo, não, mas eles podem ajudar os filhos nesse processo de se descobrir? De se conhecer, né? Eu vejo muita diferença de pessoas que eu atendo na clínica de 60 anos e pessoas de 20. Porque as pessoas de 20, elas já estão inseridas no mundo que trabalha o autoconhecimento, né? Elas já estão se conhecendo, que as pessoas de 60 não olhavam para isso antes. Então, se você coloca desde o começo as crianças a refletirem sobre quem elas são, olha, você é mais sensível, você percebe que um filho é mais sensível do que o outro. Você já vai tratar dois filhos diferentes. E aí você fala assim, olha, fala pra mamãe. Você não precisa necessariamente falar, olha, você é um fleumático. Entendi. Mas você identificando no seu filho, você vai tratar o seu filho da forma que ele é. Porque filhos, geralmente, são um pouquinho um depósitozinho de expectativa do pai, né? Então, se o pai consegue perceber que o filho é diferente dele e que ele entende o temperamento do filho, ele vai deixar de tratar o filho como ele gostaria que o filho fosse e vai tratar o filho como ele realmente é. Os pais conseguem fazer essa diferença? Por exemplo, pela experiência que você tem, os pais conseguem identificar isso, olha... Se ele estiver interessado em se pôr no lugar do filho, sim. Se ele estiver genuinamente interessado em agradar e respeitar o filho, sim.
Enquanto o filho for só a expectativa dele, não. Mas se ele quiser se desprender do lugar dele para cuidar bem de uma criança... Agora, existe muito isso, só para mudar um pouco o nosso rótulo, depois eu volto no assunto. Existem esses pais que querem se realizar através do filho? A maioria. A grande maioria, E disparado. isso causa no filho o quê? Uma dificuldade? E causa isso que a gente, que a gente vê. Filhos frustrados, não sabem lidar com as questões emocionais, esse monte de problema, porque a gente é a relação que a gente tem com os nossos pais, né? Então, o resultado da gente é a nossa relação com os pais. Então, você vê um mundo cheio de pessoas com muitos problemas, porque a mãe deposita expectativa na criança que ela seja um líder. Só que o perfil da criança não é de ser líder. Então, a mãe fala assim, nossa, que decepção. Como você me decepcionou. Eu não esperava isso de você. Não acredito que você fez isso. E a criança, ela entende a forma exata. Ela não consegue perceber que o pai estava nervoso naquela hora. Então, é por aquilo que ela vê, né? No caso, aquilo que o filho está vendo. Concreto, né? O momento, né? Então, acho por isso que às vezes é importante que os pais tentem fazer isso, né? O pai e a mãe fazer Os problemas das crianças não são das crianças, né? São dos pais. E aí, se tem isso, a pessoa consegue, de fato, não só se relacionar melhor com o próprio filho, né, os pais com os filhos, e esses filhos conseguem, de fato, entender um pouco mais esse universo do pai. Mas é importante que eles estejam interessados nisso, que os pais estejam... sem sombra de dúvida. Relacionamentos em geral, né? O mais importante é que você esteja interessado no outro. Nossa, mas isso falta, não? Bastante. De você querer se preocupar com o outro, interessado no outro, não no sentido de que você vai ver a vida do outro, obviamente, senão você se anula também, né? Não. Mas assim, o fato de você se preocupar com o outro é saber que... Não é aquela coisa, e aí, você tá bem? A pessoa fala, não, que pena. Que pena porque eu tô bem, tchau. Pois é. Então, eu espero que não seja isso com você, viu? Que está aí acompanhando o nosso programa Você Pode Ser Feliz, nesta manhã de sexta-feira. Estamos conversando com a Estela Moraes justamente sobre essas questões que, em muitos casos, nos afligem, não é? É tão bom a gente saber o que a gente é, não é? Olha, eu sou fleumático, meu temperamento é esse. Saber que isso é o carro-chefe. Eu sou sanguíneo. Saber que esse é o carro-chefe. Mas a partir daí, você tem aí uma caminhada boa para você poder saber até que ponto isso não fere a outra pessoa, até que ponto isso não prejudica a outra pessoa. E é isso que a gente quer levar até você aqui, para a gente poder trabalhar bem, você ser uma pessoa boa, tranquila, vivendo bem uma sexta-feira. As pessoas dizem, sextou hoje, então vamos sextar sabendo que tem muita coisa boa a tratar aí no nosso coração e na nossa personalidade, no nosso temperamento. Vamos dar uma olhada no próximo, então, temperamento. Tem uma tela que vai aparecer para você aí, para você já, quem sabe, se identificar. Colérico. Olha, a característica está ali, explosivo, determinado, ambicioso, dominador, possuem grande capacidade de planejamento, líderes natos, práticos, intolerantes, impacientes. Eu cometi uma gafe agora há pouco, porque eu falei assim, líderes natos do sanguíneo. Porque no meu ponto de vista, um sanguíneo, para ser líder, é melhor do que o colérico, no meu ponto de vista. Entendi. E aí eu coloquei o meu julgamento, né? Tá, não, mas tá certo. Mas você sabe que E aí o colérico, ele pode ser, dependendo da empresa, ele pode ser um líder nato, dependendo da empresa, não. Entende? Tem empresa que não vai aceitar uma pessoa com esse perfil. Mas eu acho interessante ali quando fala essa questão do planejamento, não é? Quando coloca ali, e você sabe que eu conheci foi até um padre num retiro, porque olhando essa questão do colérico, eu me lembrei disso. Num dos retiros que a gente fez, na parte final do retiro, o pregador, o padre, ele apresentou para a gente um chamado Eneagrama, mas dentro da área religiosa. Legal, Eneagrama. E quando eu vi essa tela, eu me lembrei, não sei por que agora, mas me veio isso, com essas características que a gente precisa também lidar. Aquilo que integra a gente, que faz parte, né? Aquilo que desintegra a gente, ou seja, que deixa sentimentos que não são muito bons. E como que você junta as duas coisas? Quando você vê o colérico assim, nessa característica que a gente colocou, te vem em mente, por exemplo, não uma pessoa, mas assim, um exemplo, alguma coisa de alguém que possa... o colérico, essa pessoa ela tem ele é colérico. Ou não tem como fazer isso? Não tem, assim, o que me vem na cabeça, por exemplo, grandes líderes tipo Hitler, né? E me vem os líderes mesmos, que são os dominadores, ambiciosos e tudo mais, determinados, que né, carregam multidões, assim. Que tem né? esse perfil. Que aí pode ser bom e pode ser ruim, né? No caso dele, pra gente não foi tão bom, pra ele pode ser que tenha sido. A escolha que ele fez, né? Que não foi muito agradável. Pra nós, pro mundo. Mas podia voltar a tela aí, só porque tem tá vendo ali, ó, determinado dominador, onde que tá ali, uma das
Práticos, claro, porque tem o planejamento. Agora, a questão do, quando fala colérico, a primeira coisa que eu pensei, ó, a primeira que é explosivos e a última impacientes. Eu não consegui pensar nos outros, né? A primeira coisa que veio. Agora, se você olhar as outras que estão no meio ali, elas até que são, se você usar para o bem, como você frisou bem isso, a pessoa consegue ser uma pessoa muito realizada, porque uma pessoa até, qual empresa não vai querer uma pessoa que sabe fazer um bom planejamento, né? Por exemplo, qual paróquia não vai querer um padre que sabe planejar direitinho, que sabe se organizar, que ajuda as pastorais a se organizarem, não é? Qual pessoa, por exemplo, não vai viver bem a sua espiritualidade se ela consegue, de fato, se organizar, ser mais paciente, né? No caso aqui, não pode ser impaciente. Mas eu acho que são todas essas características que nos ajudam, de uma maneira ou de outra, a viver melhor com as outras pessoas. Você tem alguma preferência por alguma desses não? Quando eu falo de trabalho, aí eu vou te colocar na saia justa, porque aí você vai ter que dizer, eu não entendi. Geralmente a gente tem preferência para lidar com pessoas que são parecidas conosco, né? Então, é legal a gente conviver com pessoas que pensam, que sentem parecidos, costuma dar menos conflito, né? Mas vendo com uma parte de empresa, do meu lado de organizações, né? É interessante que você tenha uma mescla de muitos perfis, mas eu tenho minhas preferências. Entendi. Não, porque também te coloco na saia justa. Temos mais o último temperamento, Estela. Vamos dar uma olhada, vai aparecer na tela aí do pessoal. Qual é o próximo temperamento? Melancólico. Nossa, tem bastante característica. Vamos lá. Tímido, e eu não sou melancólico, hein? Sou tímido, mas não melancólico. Tímido, solitário, pessimistas, artístico, possuem a sensibilidade muito aflorada e são pessoas profundas, detalhistas, introvertidas, com tendência a guardar seus sentimentos, fiéis, egoístas, desconfiados, tendem a escolher profissões que possam exercer sozinhos, inflexíveis e dedicados. Meu Deus, quanta coisa! Quanta coisa no melancólico, não é? De características, né, da pessoa. É interessante porque, como eu falei que sou tímido, mas eu não sou melancólico, eu não me vejo como melancólico. E vendo outras, engraçado que a gente vai tentando se encontrar ali, não é? É que é a sua área de trabalho, então creio que você já esteja acostumado a olhar, né, observar, fazer um retrato. Conhecer, né, é o grande mistério, né, no Decifra-me. Decifra ou te devoro, né? Te devoro é o grande mistério da humanidade, né? Você conhecer a si mesmo e conheça-te, né? Conheça-te mesmo. E conhecer o outro. Então, isso deixa a gente muito entusiasmado, porque, né, te dá uma energia aí de vida, você se conhecer, né? É muito legal você saber quem você é, porque afinal você convive com você a vida inteira, claro, né? Sem dúvida. É você que você carrega, é sobre você que você... Aprende. Porque a gente pode se relacionar com tantas pessoas, mas tem momentos que é só você, né? Não tem como. Você vai ou está dirigindo, ou está no ônibus, ou está no metrô, onde quer que a pessoa esteja, é com ela que ela vai ter que lidar, na maioria das 24 horas é com ela, né? Pelo menos o tempo que ela está acordada é com ela que ela tem que lidar. Então, se ela se conhece, a gente tem mais possibilidade de levar até outra pessoa uma outra maneira de ver as coisas e de olhar para a gente mesmo. Eu não sei se entra dentro disso aí, desde ontem eu estou com isso, quando estava vendo a temática. Essa questão da pessoa, por exemplo, quando se fala de se conhecer, eu conhecer a mim mesmo, a pessoa consegue chegar ao nível de conhecer totalmente o que ela é? Não. Eu vou te responder daqui a uns anos, talvez. Gostei dessa. A gente busca. Não dá para te responder isso. O que eu posso te falar é que eu, desde os meus 14 anos, 15 anos que eu faço terapia, por gosto, porque também era um momento em que eu precisava, mas eu sou encantada. Desde os 9 anos eu leio sobre psicologia, então eu faço o que eu amo de verdade. Isso é ótimo. Eu sempre li de psicologia, filosofia, sempre foi essas duas áreas, né? E eu, de um tempo para cá que eu trabalho, né, numa escola de programação neurolinguística, na BPNL, e a gente faz treinamentos de imersão muito profundas, diferente da clínica, né? A PNL trabalha com imersões muito profundas. Então, mesmo depois aí de mais de 15 anos trabalhando o meu autoconhecimento, tem hora que eu olho para mim e falo, caramba... Eu não me conhecia. Não acredito que é isso.
Mas então a vida toda a gente vai passar por esse processo, não é? Eu creio que sim. Porque quando se trata de conhecer-se, é de fato isso, né? De você saber, de fato, até que ponto você pode ir nesse... Tem uma metáfora que eu gosto muito, que é do rio. Ah. Que você nunca vai mergulhar 2 vezes no mesmo rio. Sim, eu já ouvi também. Que quando você mergulha no rio, as águas já não são mais as mesmas e você também não. Já não é mais o mesmo. Já não é mais o mesmo. Então, toda relação é uma troca. Todo trabalho novo, você está conversando na padaria com uma pessoa, você aprende coisa nova. E aquela coisa que aquela pessoa te falou, pode ser algo que você precisava ouvir uma vida inteira. Então, se você está aberto para se desenvolver, para se conhecer, para evoluir, a tendência é que você evolua uma vida inteira. Se você não estiver, pode ser que você fique sempre no mesmo lugar. Na verdade, a pessoa também, ela pode... vamos supor, aí é uma questão de conflito. Eu, por exemplo, não aceito. Eu não aceito que eu sou fleumático, não aceito que eu sou sanguíneo. Existe essa realidade de pessoa que não aceita? Por isso a terapia ajuda nesse processo? Existe, né? A gente tem até depois a hora que puder responder. Sim, claro. A pergunta que veio aqui. Geralmente essas pessoas, elas tendem a ser pessoas tristes. Ah, sim. Pessoas infelizes, frustradas porque elas não aceitam, talvez simplesmente porque elas acham que não é legal. Por ter uma família inteira sanguínea, ela vem um melancólico e a família critica. Então ela não consegue, por exemplo, ela pode virar um artista renomado por pegar toda essa intensidade que ela tem, né, e transformar em arte. Mas a mãe acha que arte é besteira, entendeu? Então, se ela se conhece e mesmo que ela se nega, ela fala, não quero ser artista, eu quero ser empresário. Então, ela está negando que ela é mesmo. Então, ela não vai ser realizada, né? Eu acho que a pessoa vai ter que ter, ao longo da vida, por exemplo, um melancólico, porque quando fala melancólico, você já atribui quase que uma questão negativa. Estou dizendo eu, não é? Não é o seu caso, porque você, como profissional, entende bem isso. Então, por isso, estou dizendo para você, olha, às vezes quando eu ouço assim, a primeira ideia é negativa, porque a pessoa, aquela pessoa chatinha. Não, essas características aí da sensibilidade, olha que legal isso, né? A pessoa melancólica que tem a capacidade de pegar uma realidade e transformar isso em arte. É uma sensibilidade maior para perceber algumas coisas que eu não perceberia, que o outro não perceberia. Então, é muito importante que você comece a observar quais são os seus temperamentos ou quais são as características e ela vai identificando isso e trabalhando isso. Eu tenho muitas pessoas no meu meio que identifico como melancólicos, são artistas, músicos, poetas incríveis. Isso é muito bom, não? Porque a gente consegue saber o que a pessoa pode oferecer para a sociedade, para ela mesma, para as pessoas que estão ao redor. Sim, a grande dificuldade é ela se ver como incrível, né? Ela se aceitar, porque ser intenso é um peso muito grande para essa pessoa, né? Então, ela se entender, ela se aceitar e usar isso a favor dela. É um temperamento bem delicado. Entendi. Olha só, você que ligou agora, liguei a Rede Século XXI. Nós estamos aqui desde as 10h15, né? Não batendo papo sobre a questão dos nossos temperamentos, mas a gente tem rezado, já rezamos, fizemos várias coisas importantes aqui. Estamos terminando essa reflexão sobre os temperamentos. E foi muito legal, porque assim, algumas coisas que são bem pontuadas para a gente, quando a gente olha pelos temperamentos dos outros, não, mas daquilo que nós vimos aqui, a gente vê, puxa vida, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui é interessante. E depois, no próximo bloco, quando eu vou fazer a oração, eu vou trazer tudo isso na oração para apresentar assim, olha, a gente precisa observar que dentro da nossa espiritualidade, nós também podemos crescer muito e usar aquilo que a ciência, obviamente, nos ajuda. Então, esse papo sobre os temperamentos, isso é muito bom. É um papo que te ajuda a entender você e como você pode ajudar as outras pessoas. Agora, chegou uma pessoa, trouxe alguma coisa aqui, não é isso? Acho que seria importante você ler, porque foi uma observação que nós recebemos do nosso telespectador. A Lúcia perguntou se o período de tristeza tem a ver com a menopausa e se vai passar. A menopausa, a TPM, são coisas que sempre trazem essa dúvida. Será que eu estou nervosa por causa da TPM? E aí eu caio no mesmo paradigma da questão da doença psiquiátrica, né? Então a mulher está na TPM, ok, ela fica nervosa. Ah, entendi. E às vezes não tem a ver com isso, né? Existem questões hormonais, existem incontestavelmente.
mas às vezes não tem a ver com isso. E eu uso isso de muleta, mesmo que sem perceber, Entendi. para não olhar para os meus problemas. Então, a tristeza pode ter a ver com a TPM? Pode. Pode. Com a menopausa, nesse caso? Pode. Mas pode não. Se você fizer essa reflexão, existem Entendi. coisas na sua vida que te fazem ficar tristes? Seria bom identificar o que traz de fato essa tristeza, não é? Pode ser que seja hormonal um pouquinho, Aham. mas provavelmente existem coisas que disparam. Porque se fosse só hormonal, ela ia olhar para aquilo e ia continuar a vida normal. Então, e aí ela me pergunta se vai passar? Se você cuidar disso, passa. Então é melhor então que talvez procure alguém, ou um psicólogo, alguém que possa ajudá-la a fazer um pouco esse discernimento sobre essa questão da tristeza especificamente, né? Olha só, é isso aí, estamos chegando aí no nosso finalzinho desse bloco. Estela, nós até fizemos aqui no intervalo, né, falávamos aqui sobre a questão da personalidade. Então a gente já estende um pouco o convite para a Estela voltar, para falar para a gente sobre essa questão da personalidade. Até a gente se prontificou aqui a fazer o teste, não é, da personalidade, para que depois você venha com alguns elementos para nos ajudar um pouco melhor, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente se relaciona melhor com o outro. E acredito profundamente no seguinte: quanto mais eu me conheço, mais o meu relacionamento com Deus vai ser melhor. Porque eu não vou chegar diante de Deus achando que Deus já está me julgando, está me condenando, que Deus... Não, eu vou chegar de maneira um pouco mais tranquila, porque eu já acabo me conhecendo. Então, olha, eu quero te agradecer muitíssimo mais uma vez. Eu que agradeço o convite sempre, é sempre muito bom estar aqui. Tá. Obrigada. E daqui a pouco preste os seus contatos aí no vídeo para as pessoas entrarem em contato, né? Saber um pouco mais. Aliás, você participa de um grupo, não é assim? Tem um trabalho com um grupo, não é? Eu trabalho na clínica, né? Eu atendo na clínica particular e trabalho na escola de programação neurolinguística, que a gente faz os treinamentos de desenvolvimento pessoal, que vai trabalhar um pouquinho com a programação neurolinguística, enfim, são processos de imersão, que eu falo que na clínica a gente vai se conhecendo aos pouquinhos. E no treinamento a pessoa fica lá o final de semana inteiro, olhando para questões assim de uma forma mais impactante. A gente pode falar isso num outro momento também. Sim, podemos falar. Sobre esse impacto, né? A questão que a gente chama de trauma, mas para um lado mais positivo. Impactar a pessoa para que ela traga outros tipos de memórias mais positivas aí para a vida Nós podemos dela. falar sim, sem sombra de dúvida. Então a gente agradece mais uma vez e também na próxima oportunidade também sobre a questão da personalidade. Depois podemos falar dessa questão aí do impacto aí dessa imersão que a pessoa faz. Tá. Então, olha, eu quero só, mais uma vez mesmo, viu? Obrigada. A sua presença sempre é muito importante para a gente aqui, tá bom? Que bom, para mim você também. consegue trazer uma linguagem bem legal, bem interessante, que é aquilo que eu preciso, que quem está em casa. A intenção é essa, não adianta eu ficar aqui lendo livros que nem vem, é que todo mundo entenda mesmo e consiga se conhecer de fato. Sem sombra de dúvida. Mais uma vez, muito obrigado. Esperamos a próxima vez.